No livro dos Espíritos está contido todas as leis, né, são 10, e hoje eu vou falar da lei do progresso. Quando nós paramos para analisar, não está ouvindo não, Lau? Quando nós paramos para analisar, né, como está o nosso momento terrestre, muitas vezes a gente se confunde, achando que essa lei não está presente. Mas o espírito está fadado a esse progresso, a essa evolução, queira ele ou não. Toda condição que se apresenta em nosso planeta, em nossa vida, representa um instrumento para que esse progresso, para que essa evolução aconteça. Deus atende à evolução do ser mesmo a revelia dele. Mesmo nós não querendo evoluir, Deus faz com que isso aconteça, através de suas leis. A natureza, sendo inteligente, contém em si mesma os ingredientes, os instrumentos para estar fazendo com que esses picos de evolução de vez em quando aconteçam. Quando nós queremos ficar no comodismo, né, na zona de conforto, vem alguma coisa que a natureza impulsiona para poder estar modificando esse comodismo. Por exemplo, se nós formos analisar, a natureza ela começa fazendo revoluções, né, através de terremotos, através de tsunamis, através de enchente, que quando vão arrastando tudo que está à sua frente e levando para lugares distantes, onde quando acaba esse terremoto, quando tudo se tranquiliza, as espécies e as sementes que foram levadas, no cruzamento com aquelas que ali havia, começa a haver mutação e começa o crescimento naquele lugar que às vezes não havia nada por enquanto. Assim é a natureza. Ela vai mudando constantemente e através dessa diversidade é que a gente está vendo o progresso acontecer. Sem a diversidade de tudo que existe na natureza, de tudo que existe no planeta, não tem como a gente acreditar que existe progresso, que existe evolução. Tem muitas pessoas que acreditam que ficar sozinho, isolado num lugar, ele também está evoluindo. Mas nós só evoluímos quando estamos diante do outro, com essa diversidade, trocando ideias, convivendo, aprendendo. Então, só assim a gente consegue entrar dentro dessa evolução de uma forma consciente. Porque, querendo ou não, a gente vai estar sendo arrastado para esse progresso. As catástrofes naturais, ultimamente, elas estão sendo mais visíveis para a gente, né? Nós temos visto algumas coisas muito dolorosas que acontecem. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós vimos aquela empresa que destruiu uma cidade inteira. Eu acho que é Mariana, né? Que até hoje aquele terreno ainda não foi, né? Não voltou a ser habitado, não tem mais espécie viva ali. Só que mesmo assim, quando a gente olha para o mundo e vê só essas catástrofes, a gente acha que não está havendo um progresso, não está havendo uma evolução. Só há desgraça, só há terremoto, só há morte, só há caos. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa visão ela é muito limitada. A nossa visão ela só alcança até onde o nosso conhecimento permite, não é? E quando essa evolução acontece lentamente, porque ela não dá salto, fica difícil mesmo, a grande maioria de nós não entrar em contato com ela. Quando eu estava vindo da minha casa para cá, né, meu marido estava falando uma coisa que é interessante. Que muitas pessoas, com o seu pessimismo, acreditam que não está havendo essa evolução de uma forma rápida. Acredita que o homem de antes, o homem do século XIV, era melhor do que o homem de hoje. Porque ele não tinha muitas tragédias, porque ele não tinha muito contato com esse materialismo que está acontecendo. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Se nós pararmos para analisar, nunca houve tanto amor, nunca houve tanta caridade como está havendo agora, aqui, nesse planeta. Chega o coronavírus,
Um vírus que precisa de um corpo, que precisa de um... Como é a palavra que fala? De um hospedeiro para poder estar se desenvolvendo, né? Então, quando ele chega, ele vem destruindo tudo. Só que ele destrói aquilo que precisa ser modificado. Eu estou fazendo um estudo com a turma do Evangelho do 2º ano sobre os novos tempos. E lá está falando que muitas dessas pessoas que estão saindo do planeta estão sendo retiradas do planeta não porque eles são entrave ao progresso da humanidade, não porque eles eram pessoas ruins, mas porque muitas vezes a gente está na chuva e a gente tem que se molhar. Não tem como a gente não se molhar, não tem como a gente não se respingar, não é? Mas também, dentre essas pessoas, dessas milhares de pessoas, eles estavam aproveitando de forma disfuncional o seu momento aqui na Terra. Não é que a essência era ruim, não é que a essência era má. Então, eles são retirados, avaliam o que estavam fazendo e depois retornam para esse mesmo orbe mais evoluído, mais transformado, trazendo novos conhecimentos. E quem é que pode negar que hoje tem tanto conhecimento? É só ver as crianças que estão chegando no planeta. É só ver os nossos jovens, a mentalidade dos jovens, a atitude de alguns jovens, não é? Mas a nossa visão, ela sempre se foca mais naquilo que é mais comum em nós mesmos, que é as nossas imperfeições. Então, a gente nota com mais clareza o que é negativo. Tem pessoas que não sabem, mas o supermercado Semar, ele está fazendo campanha, ele mesmo pegando dezenas e dezenas de caminhões, enchendo de alimento, formando cestas básicas com os seus trabalhadores e doando à população carente. Tem milhares de pessoas que a gente não sabe o que está fazendo por aí, as escolas. E isso é progresso, gente. Isso é o ser que está evoluído. Nós não chegamos num patamar extraordinário, mas estamos caminhando, não paramos. Se nós pararmos para observar, as nossas atitudes, elas estão mudando com esse momento que nós estamos vivenciando. Muitas pessoas estão passando por muita dor. Nós estamos vivendo isolados, não porque queremos, mas porque somos obrigados. Mas isso aí também nos ajuda a compartilhar momentos que antes a gente não estava percebendo, nem estava dando mais valor com os nossos parentes. Está havendo muitas brigas? Está. Está havendo muitas confusões? Está. Mas a ciência também está contribuindo para que essas pessoas que antes só viviam do trabalho, chegavam em casa, tomavam banho, jantavam e iam dormir, não tinham contato com sua mulher, não tinham contato com seu esposo, não tinham contato com seus filhos, comece a ter um novo contato, um novo conceito do que é família. E isso é muito bom, não é? A ciência está ajudando como? Por estar acontecendo brigas, a ciência está buscando um mecanismo de estar ajudando essas pessoas. As casas religiosas estão voltando a abrir, né? As conversas fraternas em todas as igrejas, em todos os templos que se consagram a Deus, estão voltando a ser o atendimento ao público. E tudo isso faz parte do progresso. Então, quando a gente vê um vírus letal e acredita que ele só vem para destruir, a gente não está lendo a base da doutrina espírita. Quando ela fala que de tempos em tempos acontecem algumas coisas, né, algumas coisas extraordinárias, mas naturais, que promovem um pico nessa evolução. Nós temos que evoluir, nós nascemos para evoluir. O Adão Nonato, que faleceu agora há pouco, né, ele falava assim, quando ele abria o programa dele na Rádio Boa Nova. Ele já cumprimentava a gente dizendo, bom dia, Espírito Santo. Porque ele falava que nós somos o Espírito Santo, a caminho da evolução, a caminho do desenvolvimento. E a cada dia nós estamos dando um milésimo de passinho para frente. E isso é importante. O mal, muitas vezes, ele é um instrumento também que é utilizado pela própria natureza para transformação. Todas as vezes que a gente pensa que o mal é só o mal,
que ele não tem algo que também promove um bem-estar, uma coisa boa, a gente está enganado. Quando a gente vai buscar conhecimento, quando a gente busca o conhecimento intelectual, por exemplo, é através desse conhecimento que a gente vai distinguindo o que é certo e o que é errado. E precisa haver essas dualidades ou essas multiplicidades para a gente poder saber quando e como escolher. Não é? Então, todas as vezes que eu busco o conhecimento, eu busco transformar a minha vida, em qualquer parte que esteja um pouco paralisada, que esteja acomodada, antes eu fazia uma coisa errada, e de repente, no meio de outras pessoas, eu vendo o exemplo de outras pessoas fazendo coisa errada, eu paro e observo e falo, eu não quero fazer isso comigo, eu não quero ter o resultado que essa pessoa está tendo na vida dela. Aí tem outras pessoas do lado que falam, olha, você está fazendo alguma coisa que não é muito legal, que não é bacana você estar fazendo porque você está prejudicando outras pessoas. Então, o mal também é utilizado para a gente estar vendo o bem, para a gente estar buscando esse bem para a nossa vida. Existem dois progressos, né? Existe o progresso espiritual, existe o progresso intelectual e o progresso moral. Muitas e muitas vezes nós notamos que as grandes nações, que a gente fala que é a bambambam do momento, elas têm uma educação, elas têm um jeito de viver que causa inveja nos nossos jovens. Mas também existe muito entrave dentro dessas nações para que haja paz mundial, para que haja paz e harmonia em todos os povos. E isso acontece porque essa nação, apesar de muito inteligente, apesar de muito capacitada em conhecimento, ela não tem a ética, ela não tem a moral. Porque nem sempre o progresso moral e o progresso intelectual andam juntos. Apesar do progresso intelectual puxar a moral, porque faz com que você aprenda a discernir entre o bem e o mal, que faz com que você tenha uma amplitude no seu livre-arbítrio, porque você começa a escolher, ele traz consigo também maior responsabilidade pelas nossas ações, pelos nossos atos. Então, a intelectualidade, muitas vezes, ela vem a galope, e a gente está vendo isso aqui hoje, nesse momento da nossa história. Mas a nossa moralidade, apesar dela também estar evoluindo, ela ainda está evoluindo muito lentamente. E quando acontece esse tsunami chamado coronavírus, é para nos dar um alerta também. É para nos convocar a ver qual é o nosso posicionamento perante os nossos irmãos, perante nós mesmos. É através dessas coisas que acontecem no orbe, que faz com que a gente busque o autoconhecimento, que a gente busque, nos conhecendo melhor, a gente começar a tratar o outro com mais dignidade, dar ao outro aquilo que a gente quer receber, mas não só da boca para fora, na ação mesmo. Na diversidade também acontece que a experiência de um é diferente da experiência do outro. E quando há essa troca de conhecimentos, também está havendo ali um progresso, não é? Eu não sei quanto a vocês, mas a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida foi eu voltar a estudar depois de 40 anos. Voltei para fazer o ensino médio. E o que aquela juventude que estava ali me passava de experiência, eu nunca tinha tido na minha vida. A alegria, né? A ambição, a ousadia, tudo isso me promovia um bem-estar. Lógico que tinha coisas que não era para mim. Pela idade, pelo momento, não era para mim. Mas essa troca de experiência enriquece, aprimora o nosso ser. Todas as pessoas que acham que já sabem o suficiente ainda não aprendeu o mais real dos aprendizados. Que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Porque o conhecimento ele é infinito. E todos nós estamos, querendo ou não, entrando em contato com esses conhecimentos o tempo todo. Só que muitas vezes a gente não quer usar esse conhecimento a nosso favor. Não quer usar esse conhecimento para a nossa família, para a nossa vida. Tem pessoas que até fazem discriminação, né? Eu gosto de tal fulano, mas não gosto do outro. Eu quero estar perto de fulano, de determinada parente, mas eu não quero estar perto de outro.
Porque aquele é chato, aquele é encrenqueiro, aquele é brigão, aquele outro é muito mole. A gente classifica, rotula as pessoas. E é nessa diversidade que a gente cresce. É quando eu sou desafiado, é quando eu sou impulsionado para frente com uma dúvida que me tortura a mente, que eu vou buscar através dos meus conhecimentos, que eu vou estar trazendo para a minha vida maior progresso, maior evolução. O Espiritismo, ele fala que, dentro da base do Espiritismo, está falando que entre o túmulo e o berço, nas idas e vindas, esse progresso se faz de um jeito contínuo, sem interrupção. E essas pessoas que vão e voltam, sempre estão trazendo coisas novas. Sempre estão se aperfeiçoando, gradativamente, lentamente, sem dar salto. Porque a lei divina, ela é gradativa. E ela é uma coisa que fala para cada um de nós, que cada um é responsável pelo seu progresso individual. Cada um que acha que está num patamar onde já não tem mais o que aprender, já está morto mesmo em vida. O progresso, ele é contínuo. E essa espiritualidade fala que essas pessoas que hoje estão aqui, como nós estamos aqui, amanhã desencarnando, podem nascer numa família evangélica e esses conhecimentos que aqui detém, levar para lá. Porque não será mais o rótulo da casa que vai ser visto, mas sim o conhecimento, a fraternidade, o amor. E isso a gente passa no contato um com o outro, não é? A gente passa os conhecimentos, as nossas experiências, de um para com o outro, o tempo todo. Quando Kardec traz a codificação para a gente, ele vem com esse intuito mesmo, de trazer o cristianismo redivivo da forma mais pura possível. E é essa pureza do Espiritismo que eu estou falando. Essa pureza que fala da caridade, que fala do amor ao próximo, que fala da gente estar se transformando, ou se esforçando para se transformar o tempo todo. Cada um de nós é responsável pela evolução de si mesmo. Mas ao buscar conhecimento para mim, eu também estou ajudando no conhecimento e na evolução coletiva. Qualquer profissão que a gente vê, a gente nota isso. Quando a gente observa um marceneiro fazer alguma peça, quando a gente observa um mecânico mexer em um carro, e a gente tem a curiosidade de ficar olhando, mesmo que nessa vida, mesmo que nessa experiência, a gente não vai utilizar aquele conhecimento, mas aquilo fica na nossa mente. O nosso cérebro, a nossa HD, ela tem conhecimentos que ela tem, como eu estava conversando com a Rosa, as nossas células têm memórias e vão passando de umas para as outras. Essa memória não só é material, ela é espiritual. A ciência fala que é material, mas ela é espiritual. Nós temos gavetas que nós não queremos abrir. Nós não gostamos do modo como a vida está nos tratando muitas vezes, mas a gente não para procurar entender e mudar aquilo que está acontecendo conosco. O Espiritismo vem e muda e nos ajuda nessa parte, fazendo com que a gente busque o conhecimento, fazendo com que a gente partilhe o pão com o outro, que a gente estenda a mão àquele que está precisando de carinho no momento. A construção da nossa evolução, ela sempre tem apoio, porque sempre nós estamos em meio à sociedade. E essa sociedade é que nos promove isso daí. Esse bem-estar, essa diversidade, o conhecimento que se propaga como se fosse uma semente. Nesse momento em que nós estamos aqui, imaginem quantas e quantas pessoas não estão fazendo coisas para que haja o progresso. Quantas firmas não estão movimentando seus funcionários para estar evoluindo o progresso. Se fala muito do materialismo, não é? Que a gente tem que combater o materialismo, que a gente não pode ser materialista, mas nós estamos vivendo num momento onde todos nós gostamos de conforto, todos nós gostamos de ter coisas boas, e é à custa do nosso suor, do nosso conhecimento, e não é errado isso. O erro é quando a gente deixa que essas coisas, que esse materialismo nos sufoque, nos domine, transforme em nós a nossa essência
em chagas de egoísmo, de orgulho, onde a gente acha que é melhor do que o outro. Porque dentro da codificação está falando que os dois entraves maiores da evolução do ser é o orgulho e a ambição. E o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque quando eu só quero as coisas para mim, eu não estou olhando para o outro. Eu não estou compartilhando. Eu não estou auxiliando o outro. E é nesse momento que a gente está vivendo, esse momento na Terra, que está fazendo com que todos nós revemos nossos modos de ser, de ter e de agir, que nós precisamos estar de olhos abertos, mas de olhos abertos mesmo, sabe? Para ver como é que nós estamos de verdade. Qual é a nossa contribuição nesse momento, para que haja progresso. Não só na minha vida, mas na vida dos que estão comigo. Eu estou trabalhando um pouquinho mais a minha calma, a minha paciência dentro de casa com os meus. Eu estou sendo mais caridoso com o meu vizinho, aquele vizinho chato que toda hora fica nos importunando, mas a gente está tentando entender que esse momento está perturbando todo mundo, está desenvolvendo muitos transtornos mentais. A gente está tendo mais cuidado como falar com um atendente no supermercado, numa loja. De manter mesmo o distanciamento das pessoas que não querem proximidade. A gente está fazendo isso. Qual é o meu papel nesse momento da evolução desse orbe? O que é que cada um de nós precisa para entender que nós estamos todos conectados? Que o que acontece a um, a curto, a médio e a longo prazo, vai acontecer ao outro também. Vai prejudicar o outro também. Vai beneficiar o outro também. A lei do progresso, ela vem para nos mostrar isso. E que não é Deus que vai descer, como muita gente espera, que Ele venha como se fosse um homem e faça as coisas acontecer. Somos nós. É nós que estamos fazendo tudo isso que está acontecendo, acontecer. Só precisamos ter mais responsabilidade. Só precisamos entender que cada um tem sua responsabilidade pela sua própria felicidade, pela felicidade daqueles que estão à sua volta. É essa a mensagem que eu tinha que trazer hoje para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma para uma pequena reflexão. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos nós. E cuidem-se. Isolamento, gente.